povo, futuros doutores, futuras doutoras, professor Françoélio na área, e vamos mais uma questão zona do nosso simulado, questão 125. É uma questão bruta, uma questão que envolve lei de Ohm, calorimetria, efeito Joule, tá? E precisa realmente de uma incorporação física de você que está respondendo essa questão. Na verdade, ela não é uma questão difícil, mas é uma questão que envolve vários pontos distintos do conhecimento físico, mas que na leitura eles vão te levar à interpretação da resolução, tá bom? Vamos confiar, né? Confie em Deus e no trabalho, que tudo vai dar certo, não é isso? Então vamos lá. Questão 125, questão de habilidade 5 e competência 2, lei de Ohm, calorimetria e efeito Joule, tá bom? Então vamos ler a questão, né? Como diz meu patrão Chaguinha, lê, e depois você tira as suas conclusões. Questão 125. Os sapatos molhados de chuva de uma pessoa podem explodir se a corrente de terra de um relâmpago vaporizar a água. É importante que você entenda que na vaporização a quantidade de calor é o latente, não é isso? Calor latente, ml, né? Que moleza. A transformação brusca de água em vapor produz uma expansão violenta suficiente para destruir os sapatos. A água tem massa específica, de 1.000 kg por metro cúbico. Lembra, gente, que massa específica é densidade, né? Massa específica é a densidade, é a massa sobre o volume. E calor de vaporização de 2.256 quilo é 1.000, quilojoule por quilograma. Então quer dizer que o calor latente de vaporização é de 2.256 vezes 10 elevado a 3, que é joule por quilograma. Então a massa tem que estar em quilograma, tudo bem? A corrente de terra produzida pelo relâmpago é horizontal e aproximadamente constante e dura 2 milésimos de segundo. Isso aqui é tempo, né? É o tempo. 2 vezes 10 a menos 3 segundos. E encontra água com uma resistividade, resistividade. É o rola, né? Rho L sobre A. Olha aí, questão bonita, bem elaborada, tudo bem? E ela está falando de calor de vaporização, está falando de densidade, está falando de resistência e está dando tempo, né? Lembrando que no tempo você pode associar o tempo à potência, lembra? Eu posso associar o tempo à potência. Potência é o trabalho sobre o tempo. Muito bem. Considerando ainda que a região na água por onde a corrente se propaga seja de 12 centímetros, é o comprimento por onde a corrente passa, 12 vezes 10 a menos 2 metros, com secção transversal, né? Com secção reta vertical, isso aqui é a área, já está em metros, área. Qual o valor aproximado da corrente necessária para vaporizar essa água? Gente, lembrando que se você coloca que a potência é o trabalho sobre o tempo, você não pode esquecer que este trabalho é o trabalho de vaporização da água, é a quantidade de calor. Portanto, a potência seria a quantidade de calor, que é o ml, dividido pelo tempo. O tempo é de 2 vezes 10 a menos 3 segundos. Falta a quantidade de calor. E Françoélio, mas a questão está pedindo é a corrente. Sim. Se eu tenho a resistência e quero o valor da corrente, você tem que lembrar que a potência aqui seria R vezes I ao
quadrado. Olha aí como as coisas começam a se alinhar. Então, o que é que você vai entender junto comigo? Vamos lá, novamente. Eu vou só dar uma apagada aqui para que você consiga enxergar junto comigo. A potência é o trabalho sobre o tempo. Lembra que eletricamente a potência pode ser R vezes I ao quadrado, não pode? Professor, mas potência não é o π? Tá bom, eu vou botar o π. A potência é o π, I vezes U. O trabalho é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Mas a questão é que é a corrente, mas não deu DDP em nenhum momento. Então ficaria R vezes I ao quadrado, que é igual à quantidade de calor, que nós vamos descobrir aqui pelo ml, né, dividido pelo tempo. O tempo vale 2 vezes 10 a menos 3. Professor, tem como descobrir a quantidade de calor? Tem. Mas não está faltando a massa, não. Como ele me deu o valor, olha aqui, ó, como ele me deu o valor da densidade, ou seja, da massa específica, eu posso dizer que o volume é área vezes altura, não? Área vezes altura. A área, ó, o comprimento vezes a área. Tudo bem? O comprimento vezes a área. Então, se eu tenho o volume não é isso o volume de água, a área da base, vezes a altura, o comprimento. Neste caso, o volume vai ser a área que vale 15 vezes 10 a menos 5 e o comprimento 12 vezes 10 a menos 2. Olha aí. Dessa forma, o volume de água será de 180 vezes 10 a menos 7 metros cúbicos. Ora, se eu tenho volume, dessa forma eu posso descobrir o valor da massa, não posso não? A massa de água vai ser a massa específica vezes o volume. Então, a massa de água é a massa específica que ele deu aí que vale 1.000, 10 a 3, e o volume 180 vezes 10 a menos 7. Então, a massa de água vai ser de 180, aliás, 1,8 vezes 10 elevado a menos 3, é isso? Não, vai botar 1,8 vezes 10 a menos 2. O quê? Quilogramas. 1,8 vezes 10 a menos 2 quilogramas. Tudo bem? Então, eu já tenho o valor da massa. Se eu substituir isso aqui por 1,8 vezes 10 elevado a menos 2, o que é que nós vamos ter? Que a quantidade de calor vai ser igual a 4,06, aproximadamente, né? Vezes 10 elevado a 4 joules. Ora, se eu tenho uma quantidade de energia que vale 4,06 vezes 10 elevado a 4 joules, para descobrir a corrente está faltando o valor de quem? Da resistência. E de onde é que eu vou tirar o valor da resistência? Se ele me deu a resistividade, segundo a lei de Ohm. A resistência é o Rho, lembra lá? É o Rho L sobre A. Fazendo a substituição, 150, que é a resistividade, o comprimento é 12, vezes 10 a menos 2, e a área, 15 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Dessa forma, a resistência do nosso condutor vai ser de 12 vezes 10 elevado a 4 ohm.
12 vezes 10 a 4 ohm. Beleza? Se eu tenho o valor da resistência, se eu substituir agora o valor da resistência, o valor da resistência aqui vai ser de 12 vezes 10 elevado a 4 ohm. Vai ficar faltando o valor de quem, minha gente? Só vai ficar faltando agora o valor da corrente. Você fazendo as divisões e tirando a raiz quadrada daquilo que vai sobrar, o valor da corrente elétrica vai ser de aproximadamente, porque I ao quadrado vai dar aproximadamente aí 169. Então, o nosso I vai dar aproximadamente 13 amperes. 13 amperes, questão 125, gabarito letra D. Eu disse que era uma questão pesada, não é? Mas é uma questão que tem que te envolver para que você coloque os teus conhecimentos de maneira genérica, concentradas num único ponto, tá? Dessa forma você adquire musculatura de interpretação. Se você conhece unidades, a física, ela estuda unidades, então ela vai te direcionar naquele caminho de resolução, tá bom? Espero ter sido suficiente. Forte abraço e o gabarito D de Deus. Falou! Tchau!